Dona Odete não tinha mais para onde ir e sabia que aquela seria sua última súplica. A velhice chegava pesada e a família rica da Fazenda Paraíso, encabeçada pelo sobrinho Coronel Ribeiro, parecia ter esquecido que ela existia, tratando-a como um erro genealógico a ser varrido para debaixo do tapete. Ela vinha do interior seco, com a dignidade enrolada num chale surrado e a esperança num fio de teia de aranha, pronta para engolir todo o orgulho que lhe restava. Sua única chance era o coronel, o homem que transformou o café da família numa potência regional, mas que tinha o coração feito de pedra, moída e a alma moldada pelo lucro. A dívida que a consumia era risível para a riqueza dele, mas significava o fim da vida dela se não fosse paga até o amanhecer do dia seguinte. E ela precisava desesperadamente daquele favor que jamais seria perdoado. A Fazenda Paraíso era um império de troncos vigorosos de café, terra vermelha e muito dinheiro, um contraste gritante com a pobreza simples de Odete, que esperou por quase 2 horas no salão principal, observando a opulência dos móveis antigos e o brilho frio da prata exposta nas cristaleiras. Ela pensava no peso que era ter que pedir, no quão humilhante era depender da generosidade de um homem que só enxergava o mundo através da planilha de custos e benefícios. A sala de estar do Coronel Ribeiro cheirava a charuto caro e ambição pura. Um ambiente que a sufocava lentamente. Ele estava sentado numa poltrona de couro escuro, revirando papéis importantes e mal dedicando um olhar à tia Odete, que estava encolhida, mal ocupando a ponta do sofá vitoriano. A presença dele era esmagadora, e ela sabia que a chance de um sim era quase nula. Odete tossiu levemente, buscando no fundo da garganta a coragem para falar, e soltou a voz embargada, dizendo com a pouca força que lhe restava: por favor, senhor, só nos ajude esta noite. A quantia não era grande, mas era a salvação dela e de seu netinho José, garantindo que assim que pudesse, devolveria em cada tostão com juros, mesmo sabendo que tal promessa era vazia. Ribeiro finalmente parou de escrever, largando a caneta sobre a mesa com um ruído seco, e sorriu, mas era um sorriso que não alcançava. Os olhos cheios de desdém e cálculo. Ele disse que o negócio dele não era caridade e que as obrigações familiares terminavam quando o dinheiro acabava, lembrando-a de que ela não passava de uma viúva esquecida que desperdiçou a pequena herança que recebeu do pai dele. Ele se levantou, caminhando lentamente pela sala luxuosa, e disse que estava cansado de parentes parasitas batendo à sua porta, sempre buscando resolver os problemas causados pela má gestão financeira, e que, se fosse para ajudar, teria que haver um retorno muito grande, algo que valesse o incômodo de mexer nas contas da fazenda e manchar a reputação de empresário exigente. O coronel disse que não daria esmola, mas que faria uma transação honesta. Ele pagaria todas as dívidas dela, daria uma quantia extra e uma casa decente, para que ela sumisse de sua vida de uma vez por todas. Mas em troca ele queria algo que Odete possuía, algo que ele ansiava há anos. Ribeiro impôs a condição com a frieza de quem fecha um negócio de milhões. Em troca do empréstimo e do silêncio dela, ele queria a pequena faixa de terras baldias na divisa norte da propriedade, aquela que todos diziam não prestar para plantar nem capim e que estava esquecida. Nos documentos da família há mais de 30 anos, ele estava convencido de que Odete, na sua ingenuidade, aceitaria a troca de bom grado, largando um terreno sem valor em troca de conforto imediato, pois ele, o coronel, sempre teve a convicção de que aquela área era a única que não pertencia ao seu domínio completo. Dona Odete o olhou, e no lugar do desespero e do alívio esperados, havia uma serenidade fria, quase altiva, que intrigou o coronel, que estava acostumado apenas com súplica e resignação, pois Odete sabia o que Ribeiro não sabia.
Aquele pedaço de terra esquecido, aquele terreno baldio cobiçado, não valia apenas por ser a divisa da fazenda, mas porque guardava o segredo mais bem escondido da família, a única entrada para a mina de ouro de seus antepassados. A resposta que ela deu, aceitando a condição sem pestanejar, mudou o destino de todo o cafezal, pois o coronel Ribeiro havia acabado de pagar uma fortuna para conseguir a chave de uma porta que só Odete sabia como abrir. E, para descobrir qual foi o preço exato que ele pagou por este segredo de sangue e fortuna, não perca o próximo capítulo desta jornada em Corações do Passado. E se você ama segredos de família e reviravoltas no café, se inscreva agora. O coronel Ribeiro, sentindo o cheiro da vitória, apressou a papelada, mal contendo o sorriso de satisfação por finalmente anexar aquele pedacinho de terra teimoso à sua vasta propriedade, consolidando o limite estratégico da fazenda. Ele mal notou a assinatura firme de Odete, que parecia mais forte agora, como se um peso tivesse sido trocado por uma poderosa leveza que ele não conseguia identificar. Ela pegou a chave da casa, nova, e a prova do pagamento da dívida, fazendo uma pequena mesura que não era de gratidão, mas de um adeus carregado de ironia. Quando Odete saiu pela porta da frente da Fazenda Paraíso, ela não era mais a viúva pedinte e humilhada, mas a guardiã silenciosa de um segredo que valia muito mais que todo o café plantado naquelas terras vermelhas. Frio na espinha, Ribeiro tentava ignorar o incômodo. Ele repassava a cena. Por que ela havia aceitado tão fácil trocar um terreno sem valor aparente? A ganância dele gritava que era apenas inocência da parte dela, mas a cautela do velho fazendeiro sussurrava. Odete escondia algo que o dinheiro dele não tinha sido capaz de comprar. Ele lembrou das histórias antigas contadas pelo avô, o fundador da fazenda, sobre a maldição do ouro e o poço escondido, um tesouro familiar que ele sempre supôs ser apenas uma lenda de gente nostálgica, mas que agora parecia ganhar contornos reais com aquela urgência estranha de Odete em ceder a terra. Sem perder tempo, o coronel chamou seu capataz de confiança, João, um homem calado e matreiro que conhecia cada palmo da propriedade, e deu a ordem irrecusável: vá para o limite norte, inspecione cada pedra, cada palmo daquele terreno, e me diga exatamente o que encontra, sem exceção, sem deixar nada passar. Enquanto isso, Odete chegava ao seu novo lar, uma casinha modesta na cidade, longe da poeira do cafezal, mas segura e com a dignidade restaurada. O alívio de José, seu netinho, ao saber que a dívida estava paga e que eles não seriam despejados, foi o pagamento que ela precisava para confirmar que havia feito a escolha certa. Odete sentou-se na varanda simples e tirou do bolso uma pequena medalha de prata, a única herança que realmente importava e que o coronel jamais pensaria em pedir. Não era o mapa, mas o objeto familiar que continha a inscrição exata de onde procurar, o ponto cego que Ribeiro jamais veria nos documentos. Horas depois, João retornou à Fazenda Paraíso, sujo de terra e com um olhar intrigado. Ele confirmou que o terreno era inútil para plantio, mas havia algo que ele nunca tinha visto antes. Uma estrutura de pedra antiga, quase totalmente enterrada, que parecia ser a fundação de um velho depósito de grãos, mas com paredes estranhamente espessas e sólidas. O coronel sentiu o sangue gelar, porque ele sabia que o avô havia demolido todos os armazéns antigos 20 anos antes. Aquela construção era um fantasma no inventário, e Ribeiro deu um soco na mesa e exigiu saber se a velha Odete havia mencionado algo sobre este depósito. Em pânico crescente, Ribeiro foi para o cofre e puxou os mapas originais, feitos à mão no tempo do Império. Os documentos atuais mostravam a divisa como terra baldia, mas nos registros antigos, rabiscado à mão, a área era grafada como o Portão Esquecido.
A verdade atingiu o coronel, com a força de um raio. Ele havia comprado o terreno, sim, mas Odete nunca vendeu o conhecimento. Ele tinha a porta para a mina, mas a chave, o ponto exato de abertura, ainda estava na mão dela, a pobre viúva que ele havia dispensado com tanta arrogância e desdém. A mina de ouro estava agora debaixo dos pés do coronel, em sua propriedade, mas a única pessoa que poderia fazê-lo cavar no lugar certo estava agora segura, fora do seu alcance e fora de sua jurisdição, pronta para o xeque-mate. Qual será o próximo movimento de Odete para usar seu segredo contra o coronel? Para não perder esta reviravolta de fortuna e destino, se inscreva no canal Corações do Passado e clique no sininho para saber quando o próximo capítulo de A Herança do Café vai ao ar. O coronel amassou os mapas na mão, sentindo a veia pulsar na testa. Ele havia sido enganado pela viúva que passava o dia descascando batatas, e a arrogância dele era a moeda que Odete usou para comprar a própria liberdade. O portão esquecido, agora dele, era um cadeado sem chave, e ele precisava urgentemente dela de volta, custasse o que custasse. A primeira ordem foi encontrar o paradeiro exato. Ele ligou para Ana, outra sobrinha mesquinha, que vivia de fofoca na capital, sabendo que ela teria informações sobre a tia que agora morava na cidade. Afinal, a desgraça alheia era o único assunto que unia aquela família. Ana, deliciada com o pânico na voz do coronel, demorou a falar, mas finalmente entregou o endereço. Uma casinha simples, perto da igreja velha, no bairro que a família rica, com desdém, chamava de desassistido. Ribeiro engoliu seco a humilhação de ter que ir ao ponto mais humilde da cidade para se ajoelhar para Odete. Ele vestiu o melhor linho, tentando manter a pose de autoridade, mas o calor abafado da cidade e o cheiro de mato queimado o incomodavam profundamente, tirando-o de seu ambiente de conforto. O jipão preto do fazendeiro era um corpo estranho naquelas ruelas estreitas, e cada olhar curioso dos vizinhos parecia um julgamento silencioso. Ele encontrou Odete sentada na varanda, tomando café fresco e lendo um jornal de fofocas. A imagem da tranquilidade que ele havia perdido, mas que agora parecia esnobar sua própria fortuna. José, o neto, brincava com um cachorrinho vira-lata, e a cena pacífica era uma afronta direta à tempestade que rugia dentro do coronel. Ribeiro desceu do carro com a poeira subindo e foi direto ao ponto. Ele disse que o acordo estava viciado, que ela havia vendido um terreno com informações ocultas e ameaçou abrir um processo para anular a compra. Odete levantou-se devagar, sorrindo de canto. Ela lembrou ao coronel, com uma voz doce, mas cortante, que ele era um fazendeiro poderoso e experiente e que todas as cláusulas e assinaturas foram checadas pelos advogados dele, não pelos dela. O negócio, para todos os efeitos, era perfeitamente legal. A raiva deu lugar ao desespero e ele mudou a tática, oferecendo o dobro, o triplo, o que fosse necessário. O coronel suplicou: "Diga-me onde cavar, Odete, e eu te dou uma casa melhor na beira da praia. Eu te faço sócia do achado." Ela negou com um balançar de cabeça triste, explicando que não era sobre dinheiro, mas sobre o coronel ter feito seu falecido marido, primo dele, morrer endividado e humilhado, e sobre a indiferença de toda a família. Aquele terreno era o último resquício da dignidade que ela tinha. Odete, então, tirou do bolso a pequena medalha de prata, a peça ancestral que carregava a inscrição do mapa. Ela explicou que o portão esquecido só se revelaria sob a luz da lua de São João, e que a medalha era a única bússola para o Poço do Ouro. O conhecimento era a herança, não a terra em si. O coronel tremeu de impotência. Ele, o homem mais poderoso da região, estava à mercê da viúva, que ele considerava lixo. Ele a encarou com ódio puro e prometeu que aquilo não acabaria ali,
que ele a faria pagar por aquela insolência de alguma forma, e se retirou derrotado, deixando para trás apenas a poeira levantada por sua frustração. Odete sorriu, sabendo que tinha a força necessária. O coronel tinha a localização do ouro, mas ela tinha o tempo e a sabedoria. Será que Ribeiro vai conseguir esperar a lua de São João? Ou ele vai usar a força bruta para arrancar o segredo de Odete? Não perca o próximo capítulo dessa guerra de astúcia e ganância. Se você está gostando da Vingança da Viúva, se inscreva no canal Corações do Passado e ative as notificações para acompanhar o desfecho de A Herança do Café. Coronel Ribeiro voltou para a fazenda fervendo. Aquele cheiro de mato queimado e pobreza grudou na sua roupa de linho, mas era a humilhação que não saía da alma. Ele não podia esperar 3 meses. Pela lua de São João, o tempo era ouro, e Odete sabia disso. Ele chamou João, o capataz mais fiel e sem escrúpulos. A ordem era simples: manter Odete sob vigilância 24 horas por dia, sem que ela percebesse. Ele precisava saber quem ela encontrava, o que dizia e, mais importante, onde estava aquela maldita medalha de prata. Ribeiro sabia que o segredo não estava na terra, mas no objeto. O poço do ouro só abriria se a luz da lua batesse na medalha no local exato, conforme Odete tinha revelado. Ele precisava da medalha urgentemente para confirmar a história e começar a exploração. Odete, na sua casinha simples, limpava a casa com uma calma enganosa. Ela sabia que o coronel não era homem de aceitar uma derrota e que a vigilância já tinha começado. Por isso, sua estratégia tinha que ser precisa e rápida. Seu primeiro movimento foi proteger José, seu neto, a única pessoa que ela amava incondicionalmente. Ela ligou para Maria, sua amiga de infância na capital, e arranjou uma viagem de emergência. A cidade não era mais segura para o menino. Odete guardou a medalha não em um cofre, mas em um lugar onde ninguém desconfiaria, escondida no terço antigo que pertencia à sua avó, pendurado na cabeceira da cama. O coronel procuraria por metal e papel, nunca pela fé. No dia seguinte, a pressão começou. João, disfarçado de entregador de água mineral, parou na rua e começou a fazer perguntas aos vizinhos sobre a vida de Odete, tentando medir a solidão e o medo da viúva. Ao mesmo tempo, um oficial de justiça, a mando dos advogados de Ribeiro, bateu à porta, entregando uma notificação genérica sobre a possível anulação da escritura, alegando fraude contratual. Era para assustar, e o coronel esperava que ela se rendesse pelo pavor do tribunal. Odete leu o papel friamente. Ela não tinha medo de tribunais, pois sua história de vida a ensinou que a justiça dos ricos era comprada, mas sua verdade e seu silêncio, não. Ela rasgou o papel com um gesto decidido e continuou a lavar a louça. Ela sabia que precisava de um aliado forte para enfrentar a máquina de Ribeiro. Ela se lembrou de seu falecido marido, que tinha um velho amigo, o Dr. Carlos, um advogado brilhante e honesto, que morava no interior e devia um grande favor à família. Odete ligou para o Dr. Carlos e foi direta. Coronel Ribeiro está tentando tomar o último resquício da nossa dignidade, e eu preciso de proteção legal e de um aviso. Ele tem que saber que estou preparada para a guerra. O Dr. Carlos sorriu ao telefone. Eu sempre soube que você era a mais forte da família. Odete, conte comigo. Mas o que Odete não sabia é que o coronel já tinha um plano para usar a única fraqueza dela, o pequeno José, que estava prestes a embarcar na rodoviária. Será que o coronel vai interceptar José antes que ele saia da cidade? Para não perder esta virada dramática, se inscreva no canal Corações do Passado e ative o sininho para saber o desfecho de A Herança do Café. Coronel Ribeiro agiu rápido, sentindo o gosto amargo da derrota na garganta. Ele sabia que precisava controlar Odete pelo único ponto fraco dela, e o tempo era inimigo. Ele deu ordens diretas para João, o
capataz, interceptar o neto na rodoviária antes que ele sumisse na capital. João e mais 2 peões de confiança correram para a rodoviária usando um carro descaracterizado. A missão era clara: parar José antes que o ônibus partisse para a capital, usando força mínima, mas garantindo que o garoto voltasse para a fazenda de Ribeiro, onde ficaria como moeda de troca. Odete, em sua casinha simples, sentia um frio na espinha, mas tentava manter a calma, confiando que o menino já estava a salvo. Enquanto isso, Dr. Carlos, o advogado aliado, preparava o contra-ataque legal, enviando uma petição de urgência ao tribunal. O Dr. Carlos sabia que a melhor defesa contra a ganância de Ribeiro era o ataque ao seu bolso. Ele pediu o bloqueio de certas contas do coronel, alegando perseguição e ameaça, forçando o fazendeiro a desviar o foco da terra para o seu patrimônio. Na rodoviária, José estava ansioso, agarrado à sua mochila puída. Ele acabara de se despedir de Ana, a vizinha que o levara, e caminhava sozinho em direção à plataforma de embarque, buscando o ônibus que o levaria para longe do perigo. João viu o garoto e fez um sinal discreto para os peões. Eles se aproximaram de José por direções opostas, planejando cercá-lo, no momento exato em que ele passasse pela catraca, garantindo que a ação fosse discreta e rápida. Mas, naquele instante crucial, a sorte, ou a fé de Odete, interveio. Um fiscal de plataforma chamou João de lado para perguntar sobre um veículo suspeito estacionado na rua, causando uma distração momentânea nos peões. José, vendo a confusão perto da catraca, correu desesperadamente para o ônibus. O motorista, já atrasado, fechou a porta com um ruído seco e o motor potente do veículo roncou, iniciando a partida para a capital. João praguejou em voz alta, batendo na lateral do ônibus que se afastava com a mão fechada. A ambição falhou, e ele sabia que teria que prestar contas ao coronel por permitir que a única fraqueza de Odete escapasse. Minutos depois, Odete recebeu o telefonema de Maria na capital, confirmando que José tinha chegado bem e estava seguro. A viúva suspirou, aliviada, e tocou o terço da avó que guardava a medalha, sentindo que o destino estava do seu lado. Coronel Ribeiro estava vermelho como um pimentão ao ouvir o relato humilhante de João. Sua fúria dobrou quando logo em seguida recebeu a notificação do Dr. Carlos sobre o bloqueio de bens, confirmando que a viúva estava jogando xadrez. O coronel agora sabe que a sutileza acabou. Sua honra foi manchada, seu dinheiro ameaçado, e o tempo para a lua de São João está acabando. Ele vai apelar para a violência bruta e usar a força para arrancar o segredo da mina de ouro de Odete? Qual será o preço do silêncio da viúva? Não perca o próximo capítulo dessa batalha e se inscreva no Corações do Passado para acompanhar o desfecho de A Herança do Café. Coronel Ribeiro não dormiu. O bloqueio judicial orquestrado pelo Dr. Carlos era um tapa na cara, um insulto pessoal que feria não apenas seu bolso, mas principalmente sua honra e a fuga de José. Uma humilhação que ele não engolia. Ele chamou João e ordenou que preparasse o jipe de luxo. Desta vez não haveria capangas ou mensagens veladas, apenas a força da sua presença e o peso da sua raiva para intimidar a velha viúva que estava ousando desafiar o poder da família. Enquanto isso, Odete regava suas violetas na varanda, sentindo a aproximação da tempestade. Ela sabia que a fúria de Ribeiro viria buscar a vingança, mas a segurança de José e o apoio do advogado a enchiam de uma coragem inédita. O motor barulhento do jipe rasgou a quietude da manhã na estradinha de terra. Ribeiro parou, o veículo bruscamente na frente da casinha humilde, levantando uma nuvem espessa de poeira vermelha que sujou as flores de Odete. Ele desceu do jipe com a postura de um predador. Odete permaneceu sentada na cadeira de balanço, o terço da avó nas mãos, observando o sobrinho com uma calma que o desestabilizou completamente.
Ribeiro não perdeu tempo com cumprimentos e bateu a mão na mesinha poída de madeira. Chega de joguinhos. Odete, me diga onde está o mapa ou o segredo da mina antes que eu resolva isso de uma forma que você não vai gostar. Odete levantou os olhos, calmos e firmes. Ela rebateu o ataque com a mesma derrota dele. Meu neto está a salvo e seu dinheiro está bloqueado, coronel. O que o faz pensar que a ameaça vai funcionar agora que você não tem mais cartas na manga. Ele rangeu os dentes e se inclinou perigosamente sobre a viúva. Você tem até a lua de São João para me entregar o que é meu, ou eu vou garantir que essa terra seja sua sepultura. Você e seu advogadozinho de cidade não vão me impedir de ser rico. Foi então que Odete sorriu, um sorriso antigo e sábio que parecia ter visto a ganância nascer e morrer várias vezes. Não, coronel, você não vai porque essa mina não é sua e quem a guarda é muito mais poderoso que sua ganância. Ela revelou o cerne do segredo familiar. As terras de café só foram valorizadas por causa do minério, mas a jazida principal fica na parte do terreno que você nunca se deu ao trabalho de registrar, a parte que ainda pertence à minha falecida irmã. Maria. Ribeiro empalideceu e recuou um passo cambaleante. A porção de terra esquecida que ele considerava inútil e que nunca havia formalizado era o verdadeiro tesouro, significando que ele havia perseguido a viúva errada na terra errada. O coronel agora percebe que para ter a mina, ele terá que negociar com Odete e o Dr. Carlos, entrando em um jogo legal onde ele não tem vantagem. Qual será a reação do fazendeiro ao descobrir que o segredo do mapa está escondido no terço da avó? Para não perder o desfecho dramático, se inscreva no canal Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar a Herança do Café. Odete, vestida no seu melhor vestido preto de missa, chegou à fazenda Capim Dourado na hora do almoço. Seu coração batia acelerado, mas a necessidade de pagar a dívida do neto José falava mais alto que o medo do sobrinho rico. O coronel Ribeiro, sentado à sua mesa imperial de jacarandá, mal levantou os olhos do prato farto de picanha. Ele já sabia o motivo da visita da viúva esquecida e preparava a recusa fria com um sorriso de escárnio. Odete pigarreou, as mãos segurando uma bolsinha de veludo onde guardava o terço da avó. Por favor, senhor, só nos ajude esta noite, pediu ela, com a voz trêmula. Precisamos desse empréstimo urgente, ou perdemos o sítio. Ribeiro limpou os lábios com um guardanapo de linho bordado e finalmente olhou para Odete, o olhar cortante. Viúva Odete, a senhora sabe que esta família já fez demais pela senhora, e eu não sou agiota para cobrir suas irresponsabilidades. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o poder de humilhar a parente pobre. Ele ia dizer não, ia mandar ela embora e rir da miséria dela, mas algo na necessidade desesperada da velha acendeu uma nova ideia na sua cabeça gananciosa. Aquele empréstimo era a chave para algo muito maior do que alguns drogados. Era a oportunidade perfeita para finalmente colocar a mão na terra vizinha que ele sempre achou que tinha potencial, mas que Odete se recusava a vender. Coronel Ribeiro sorriu, mas era um sorriso predador, que arrepiou Odete. A resposta que ele deu mudou tudo na vida da viúva e no destino da fazenda Capim Dourado. Sim, eu ajudo, mas com uma condição que a senhora vai aceitar. Odete sentiu um calafrio, mas manteve a postura digna. Qual é a condição, coronel? Perguntou ela, sabendo que o preço da ajuda seria a sua submissão total. A dívida dela era pequena, mas o interesse de Ribeiro era gigante e sujo. A condição é que a senhora me venda imediatamente aquela pequena faixa de terra de divisa, a da avó Maria, aquela que a senhora insiste em manter por apego sentimental, e que é inútil para o cultivo de café. O coronel achou que tinha vencido, que a viúva aceitaria para salvar a pele de José, mas Odete não era mais a parente esquecida. Ela sorriu de volta
e a doçura do seu rosto sumiu, substituída por uma frieza de quem guarda um segredo de séculos. Não, coronel, eu não vendo essa terra porque ela já vale mais do que toda a sua fazenda, e a senhora estava errada o tempo todo. Aquele pedacinho de chão era a chave, pois a verdadeira mina de ouro não estava nas suas terras de café, mas escondida na divisa pobre que você sempre desprezou. O coronel empalideceu, entendendo que sua arrogância o havia cegado e que a pobre viúva que ele tentava humilhar era, na verdade, a detentora do tesouro da avó Maria. Para saber como Odete usará esse poder para salvar José e o que o coronel fará para arrancar o segredo, se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo de A Herança do Café. Coronel Ribeiro ficou mudo. A picanha que ele tanto gostava de saborear parecia agora cinza na sua boca e o vinho tinto travou na garganta. A arrogância se esvaiu num instante, substituída por um terror. Frio de ter perdido o jogo para a viúva que ele julgava burra. Odete sentiu a força da verdade em suas mãos, e pela primeira vez em anos ela não era aparente humilhada, mas, sim, a dona de um poder inesperado. O sorriso dela era calmo, mas afiado como uma navalha, observando a queda silenciosa do sobrinho. O coronel recuou um passo cambaleante, a mente girando em velocidade máxima. A porção de terra esquecida que ele considerava inútil e que nunca havia se dado ao trabalho de formalizar era o verdadeiro tesouro, significando que ele havia perseguido a viúva errada na terra errada. Odete revelou o cerne do segredo familiar. As terras de café do coronel só foram valorizadas por causa do minério, mas a jazida principal fica na parte do terreno que você nunca se deu ao trabalho de registrar a parte que ainda pertence à minha falecida irmã Maria. A humilhação deu lugar à fúria e o coronel bateu na mesa, fazendo os talheres de prata pularem com o impacto. Ele não ia aceitar ser enganado pela velha e exigiu saber exatamente o que ela queria, em troca de manter a boca fechada sobre o tesouro. Não se trata do que eu quero, coronel, mas do que a justiça exige, respondeu Odete com a voz firme que nunca teve. Para ter acesso a qualquer coisa nessa terra, você terá que negociar com o Dr. Carlos, que agora cuida dos meus interesses e dos de José. O fazendeiro agora percebia que para ter a mina ele teria que entrar em um jogo legal onde ele não tinha vantagem e onde sua força bruta não valia nada. Ele estava preso e Odete era a chave para a riqueza ou para a ruína total de sua reputação. Ribeiro, desesperado para desvalorizar a ameaça, tentou argumentar que sem a localização exata a mina não valia nada, que ela não tinha o mapa ou o documento certo. Ele tentou plantar a dúvida e o medo na viúva novamente. Odete sorriu e sua mão apertou firmemente a bolsinha de veludo que ela havia trazido da missa. O sorriso antigo e sábio parecia ter visto a ganância nascer e morrer várias vezes. Não, coronel, você não vai porque o mapa não é papel e quem o guarda é muito mais poderoso que sua ganância. O segredo do mapa, aquele que a família procurou por gerações e que definia a verdadeira fortuna, estava escondido em algo que ele jamais daria importância por ser considerado bobagem de mulher. O mapa estava dentro do terço da avó. O coronel gelou ao ouvir a verdade. O terço da avó, aquele rosário de madeira simples que Odete carregava para todo canto e que ele considerava um item de superstição, era a chave para o ouro, e ele havia rido do objeto mais importante do mundo. A viúva tem o terço e o poder, mas o coronel tem a força. A fazenda e a fúria de um animal acuado pronto para atacar. O que ele fará para roubar o rosário e arrancar o segredo de Odete? Para não perder o desfecho dramático, se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo de A Herança do Café.
A noite estava pesada e úmida, típica de fazenda grande, e Dona Odete, com seu vestido de chita lavado 1000 vezes, tremia mais de vergonha do que de frio na porta de carvalho maciço do Coronel Ribeiro. Ela precisava falar com ele sobre o José, seu neto, que estava enrascado até o pescoço com um agiota perigoso. E ela respirou fundo, sabendo que a humilhação era o preço. O coronel, sentado atrás de uma mesa que parecia um campo de futebol de tão grande, mal levantou o olho do charuto cubano. Ele era o dono da vida e da morte naquela região. E Odete era só um incômodo, um resquício da pobreza que ele tentava esquecer, mas que insistia em aparecer de vez em quando. Odete juntou a coragem, e sua voz saiu um fiapo, embargada pelo desespero, implorando ao poderoso fazendeiro: "Por favor, senhor coronel, só nos ajude esta noite. José precisa daquele dinheiro urgentemente para não sumir do mapa e eu não tenho a quem mais recorrer." Ribeiro sorriu, um sorriso fino e cheio de dentes de quem gosta de ver o outro rastejar, sabendo que Odete não tinha para onde correr e que ele poderia esmagá-la com um simples aceno de cabeça. Ele adorava ser o salvador, mas sempre com um custo alto. Olhando para a viúva com desprezo calculado, ele limpou a garganta com a pompa de um rei. "Eu ajudo seu neto, Odete. Eu banco a dívida inteira e tiro o garoto da enrascada, mas em troca quero aquela sua casinha caindo aos pedaços e o pedaço de terra inútil que você herdou." O coronel não via valor naquele chão, mas era o último pedaço de divisa que faltava para fechar o mapa da sua cobiçada fazenda Café Imperial, e ele estava disposto a dar uma miséria pela posse total do território. Odete apertou a bolsinha de veludo nas mãos. O coronel esperava choro, súplica, a negociação da miséria, mas a viúva fez algo que o assustou. Ela respirou, a coluna se endireitou e o olhar dela, antes de súplica, ficou afiado como faca. Ela aceitaria a ajuda. "Sim, coronel, eu assino a venda da minha terra, aceitando o empréstimo para José, mas com uma condição. Eu só vendo se o senhor pagar o valor justo pelo que o senhor realmente está comprando, e esse valor não é de terra de pasto pobre. A arrogância de Ribeiro não o permitiu ver o perigo." "Uma condição? Da viúva mendiga?" Ele gargalhou, mas a risada travou na garganta quando Odete começou a falar. Mas sua voz não era mais a da tia pobre, era a da matriarca dona de um segredo. "Essa terra, meu sobrinho, não vale 10.000 réis, como você acha. Ela vale milhões. Essa terra vale mais que toda a sua plantação de café, e o senhor sabe disso, pois é lá que está escondido o tesouro que a nossa família guarda há gerações." O coronel ficou mudo. O charuto caiu da mão queimando o tapete persa sem que ele notasse. Aquele pedacinho esquecido, que ele considerava inútil, era a chave para a fortuna lendária que a família buscava. A única e verdadeira mina de ouro da avó Maria estava escondida na divisa de Odete. Odete agora estava radiante, não pela riqueza, mas pela libertação do medo. Ela não era mais a parente esquecida, era a dona do jogo. O coronel terá que engolir a arrogância para negociar com a viúva, mas ele fará de tudo para tirar o segredo dela. O que o coronel Ribeiro fará para roubar? A mina. E como Odete usará seu poder para salvar José, para não perder o desfecho dramático, se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo de A Herança do Café. O terço da avó, aquele rosário de madeira simples que Odete carregava para todo canto e que ele considerava um item de superstição, era a chave para o ouro, e ele havia rido do objeto mais importante do mundo. A viúva tem o terço e o poder, mas o coronel tem a força, a fazenda e a fúria de um animal acuado pronto para atacar. O que ele fará para roubar o rosário e arrancar o segredo de Odete?
Para não perder o desfecho dramático, se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo de A Herança do Café. O Coronel Ribeiro, que ontem era o rei do café, hoje parecia um cão raivoso trancado no próprio escritório. Ele mal podia respirar de tanta raiva por ter sido enganado pela tia pobre, sabendo que a chave para a riqueza estava pendurada no pescoço dela o tempo todo. Odete manteve a calma, percebendo que o silêncio do coronel era mais perigoso que seus gritos. Ela apertou firmemente o rosário de madeira antiga, que era a sua única garantia de sobrevivência e proteção para José. O fazendeiro finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa e perigosa como um trovão distante. Esqueça a dívida, Odete. Quero o rosário agora. Me diga onde está o ouro, e eu dou a você o que quiser, até o dobro do que José deve. A viúva balançou a cabeça com lentidão, demonstrando que não estava disposta a entregar o poder assim. Não é uma negociação de mercadoria, coronel. Este terço não tem preço, e o segredo só será revelado quando meu neto estiver em segurança e livre do agiota. Ribeiro tentou usar a força bruta do olhar, avançando na mesa, tentando que Odete recuasse de medo. Não me desafie, Odete. Eu sou o poder aqui. Eu pego o terço à força e você vai me implorar de joelhos para contar o segredo. Odete sustentou o olhar com firmeza e o coronel percebeu, com horror, que ela estava disposta a morrer levando o segredo com ela. Ele precisava jogar o jogo dela, pelo menos por enquanto, para garantir que o ouro fosse dele. Certo, Odete. O acordo é o seguinte: eu pago a dívida de José hoje, garanto a segurança dele para que ele saia da cidade, e depois assinamos a venda da terra pelo valor justo, mas em troca você me entrega o terço e o mapa da mina. Odete sorriu tristemente, mostrando que o coronel não entendia nada da história. Da família. O mapa não está escondido. O mapa sempre esteve aqui. O segredo da localização da mina está entalhado nos nós do terço da avó. O coronel sentiu o estômago gelar. O rosário era a mina, a planta baixa, o segredo e a fortuna, tudo em um só objeto. Ele fingiu alívio, concordando com a cabeça, mas por dentro já traçava o plano macabro de como roubaria o terço. E daria um sumiço em Odete depois. A viúva entregará a chave para a fortuna nas mãos do homem que mais a despreza. O coronel conseguirá roubar o rosário sem manchar as mãos de sangue? Para não perder o desfecho dramático, se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo de A Herança do Café. Coronel Ribeiro não podia mais esperar. A sala de charutos, que antes era seu templo de poder, agora parecia uma gaiola de ouro apertada, e ele precisava resolver a dívida de José imediatamente. Não por caridade, mas para que Odete não tivesse mais desculpas para segurar o terço. Ele chamou o capataz, João, com uma urgência nunca antes vista na fazenda. O coronel, conhecido por sua lentidão e arrogância, falava rápido e baixo, dando ordens expressas para encontrar o agiota da cidade e pagar cada centavo que o neto de Odete devia. Enquanto Ribeiro andava de um lado para o outro, Odete permaneceu sentada na poltrona de veludo, a imagem da calma. Ela apertava o rosário contra o peito e observava o sobrinho, ciente de que a menor vacilação a faria perder o jogo da vida ou morte. O coronel detestava ter que tirar dinheiro do próprio bolso para salvar José, um rapaz que ele mal conhecia e desprezava. Mas o custo era insignificante comparado à promessa da mina. Ele estava pagando tostões por milhões em ouro. Em menos de 2 horas, João retornou suado e ofegante, trazendo a notícia. A dívida estava quitada e José, assustado, havia sido colocado em um ônibus para longe da cidade, conforme as ordens de segurança. Ribeiro sorriu um sorriso forçado, voltando a si. Missão cumprida, Odete. Seu neto está seguro. Agora é a minha vez. Quero o terço e o mapa da mina entalhado nele. Não temos mais nada a negociar.
determinou ele com autoridade. Odete se levantou devagar, estendendo a mão para a escritura amassada de sua pequena propriedade. Primeiro, a transferência legal da terra. O acordo não era apenas o resgate de José, mas a venda da terra pelo valor justo, lembrou ela, com a voz mansa. A raiva explodiu novamente nos olhos de Ribeiro, que não podia suportar mais um minuto de espera. Ele não precisava da terra legalmente, só precisava do rosário e do segredo. Mas teve que morder a língua e chamar o advogado da fazenda para os trâmites. O advogado veio às pressas e, sob o olhar vigilante de Odete, os papéis foram assinados. O coronel pagou um valor irrisório pela terra, mas a viúva não reclamou, pois ela estava negociando a vida de seu neto e não o preço do café. Com a assinatura seca no papel, Odete finalmente tirou o terço do pescoço. O rosário de madeira escura e polida, que parecia tão simples, agora brilhava à luz da sala, carregado de um segredo de séculos, e ela o colocou nas mãos frias e trêmulas do coronel. Ribeiro agarrou o objeto com avidez, passando os dedos pelos nós entalhados, procurando o segredo que valia sua alma. Ele mal conseguia disfarçar alegria, ignorando a tia que agora parecia ter cumprido sua missão e estava livre. Odete, antes de sair, olhou para ele com pena. O segredo está nos nós, meu sobrinho, mas só a avó Maria sabia a ordem de leitura. E o terço só revela o caminho se a pessoa que o segura tiver o coração limpo. O coronel percebeu tarde demais que o segredo não era um mapa, mas uma charada, e que Odete ainda detinha a chave. O que ele fará agora que tem o objeto, mas não a informação? Ele vai torturar Odete para que ela conte o segredo, para não perder o desfecho dramático desta disputa. Se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo de A Herança do Café. O coronel Ribeiro, sentindo-se duplamente traído e humilhado, sentiu o estômago revirar. Ele tinha a fortuna nas mãos, mas o segredo era uma charada mística, e Odete tinha jogado com ele, usando a salvação de José para garantir sua própria segurança e barganha. Vermelho de ódio e cegueira, Ribeiro agarrou a gola do vestido simples de Odete, jogando o terço para o lado e exigindo saber a ordem de leitura. Dos nós, a arrogância se foi. Restou apenas o desespero de quem acabava de trocar um pequeno dinheiro pela promessa vazia de um mapa sem chave. Odete, no entanto, manteve a serenidade que só os anos de desprezo podem dar. Ela tossiu, pedindo que ele a soltasse, e lembrou ao sobrinho que a avó Maria era esperta, e se algo acontecesse com ela, Odete, a segunda parte da chave, morreria. Ribeiro cambaleou para trás, percebendo o xeque-mate. Não podia matá-la nem machucá-la. Precisava dela viva para decifrar a mina, mas também não podia deixá-la livre para ir embora com o segredo na boca. Sua solução foi primitiva, mas eficaz. Odete seria prisioneira de luxo. Ele chamou João novamente e deu a ordem para que a viúva fosse instalada no quarto mais confortável da ala leste, com guardas na porta, garantindo que ninguém se aproximasse e que ela jamais saísse. Enquanto Odete se acomodava em sua gaiola dourada, o coronel se trancou no escritório, espalhando mapas, lupas e livros antigos de simbologia. Ele passou a noite e o dia seguinte tentando forçar a verdade do terço, medindo e comparando os entalhes. Mas o rosário permanecia mudo. A frustração o consumia, transformando o fazendeiro poderoso em um homem desesperado. Ele tinha pago a dívida de um moleque inútil e se humilhado diante de Odete, e a mina permanecia enterrada, zombando dele. Ribeiro decidiu forçar a barra. Ele marchou até o quarto de Odete, irrompendo sem bater. Odete estava sentada à janela calma, bordando em um pedaço de tecido, e sobre a mesa de cabeceira ele viu o terço, abandonado como um brinquedo velho. A senhora sequer se assustou quando ele jogou o
Rosário de volta na cama, com raiva, exigindo que ela parasse com o jogo e entregasse a chave. Não havia mais nada para negociar. Ou ela falava, ou ele mandaria chamá-lo de volta o agiota. Odete sorriu, pegando o terço nas mãos. Meu sobrinho, a avó Maria sempre dizia que a chave não estaria onde a ganância a procurava. O terço é só uma parte. A outra estava em um objeto que você nunca considerou importante. O coronel sentiu o estômago gelar. Ele revisou mentalmente tudo que Odete carregava. O vestido simples, a bolsa de pano e a pulseira de contas de madeira que Odete usava todos os dias no pulso, feita pela sua filha falecida, Ana. Ribeiro sempre zombou daquele objeto simples, achando-o brega e pobre. Odete estendeu a mão, mostrando a pulseira de contas gastas. As contas dela se encaixam nos nós do rosário, coronel. A sequência para a mina está aqui. O coronel avançou para tomar a pulseira, mas Odete foi mais rápida. Ela o encarou com uma expressão vitoriosa e finalizou. Advogada, com a salvação do José, eu fiz questão de mandar uma cópia fiel da pulseira para meu advogado na capital. Você pode ter a pulseira, coronel, mas o segredo agora não pertence só a você. A jogada final de Odete desfez o controle de Ribeiro, que agora tinha 2 objetos valiosos, mas a segurança de Odete estava garantida. O que o coronel fará para recuperar o controle desta informação e obrigar Odete a voltar atrás? Ele irá atrás do advogado para não perder o desfecho dramático desta disputa pelo ouro da avó Maria. Se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo de A Herança do Café. O coronel Ribeiro não sentiu ódio, sentiu vertigem. Odete, a viúva insignificante que ele desprezava, tinha jogado o jogo do poder com uma maestria que a avó Maria jamais sonharia em ter. Ela não era mais uma prisioneira, mas sim uma rainha refém em seu próprio castelo. A prioridade mudou em um instante. O ouro continuava ali, esperando, mas agora havia um prazo fatal. O advogado na capital tinha a informação crucial que podia deslegitimar a posse do coronel e até mesmo expor a jogada suja de salvamento de José, o que seria sua ruína social. Ribeiro trancou o terço e a pulseira no cofre, sentindo o peso daquelas relíquias de família. A chave para a mina estava ali, esperando para ser decifrada, mas a ameaça externa precisava ser neutralizada antes que pudesse se manifestar publicamente. Ele chamou João novamente, seu capataz de confiança, que entrou no escritório esperando uma bronca, mas recebeu uma missão de vida ou morte. João precisava ir para a estrada imediatamente e interceptar qualquer movimento vindo da capital. A descrição do alvo era precisa. Um homem engravatado, mal adaptado ao calor rural, carregando uma pasta de couro. Era o doutor José Pacheco, o único que podia virar o mundo de Ribeiro de cabeça para baixo. Com a cópia da pulseira e o relato de Odete, Ribeiro foi direto. João, você vai trazer a pasta e o homem para cá. Use o que for preciso, mas ninguém pode saber que este advogado sequer pôs os pés em minhas terras. Precisamos daquele documento antes que ele chegue ao registro de imóveis. Enquanto isso, Odete seguia tranquila em seu quarto na ala leste. Ela sabia que tinha acionado uma bomba, mas a certeza de que a vida de José estava garantida e a ganância do coronel, direcionada para o advogado, a mantinham em uma paz estranha. Ribeiro foi até ela para tentar uma última negociação, desta vez sem ameaças diretas, usando a lábia de fazendeiro. Ele tentou convencê-la de que o segredo da mina estaria mais seguro com a família e que a presença de um estranho só complicaria as coisas. Odete não se moveu em sua cadeira de balanço. Ela lembrou ao coronel que ele só se importava com o ouro e que a lealdade dela era apenas com a memória de vó Maria, que odiava a ganância dele desde os tempos de criança. A discussão foi interrompida pelo som agudo de um pneu cantando na estrada de terra batida. Era João, que tinha recrutado 2 peões
e a caminhonete mais rápida da fazenda para iniciar a caçada ao advogado. Odete olhou para Ribeiro, seus olhos cheios de uma compreensão silenciosa e vitoriosa. Ela sabia que ele tinha mandado a cavalaria, mas o que ela não sabia era se o coronel estava preparado para o que viria a seguir, pois a capital ficava longe e João era mais força bruta do que inteligência. Será que João conseguirá interceptar o Dr. Pacheco e a pasta com o segredo da mina antes que a informação chegue à capital e todo o plano de Ribeiro desmorone? Para descobrir quem vai vencer essa corrida contra o Tempo pela Fortuna de Vó Maria, se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo e emocionante capítulo de A Herança do Café. A caminhonete de João cortava o ar quente do sertão como uma faca cega. Ele tinha 2 peões consigo, José e Paulo, mas o coronel tinha sido claro. A responsabilidade era dele, e o fracasso não era uma opção. A missão era recuperar a pasta do advogado antes que ela sumisse na burocracia da capital. Ribeiro andava de um lado para o outro em seu escritório. O cheiro de café forte não conseguia disfarçar o cheiro de nervosismo. Ele tinha mandado João, o único homem em quem confiava para trabalhos sujos, mas a possibilidade de João estragar tudo com excesso de força o deixava tenso. Longe da fazenda, o Dr. Pacheco, um advogado metropolitano impecável, sentia o contraste entre seu terno de linho e o calor sufocante. Ele dirigia um sedã alugado, seguindo as coordenadas de Odete, confiante na legalidade de sua missão, sem imaginar que a ganância rural era mais perigosa que qualquer código civil. João, irritado com a lentidão da caminhonete nas curvas sinuosas, percebeu que precisava de uma abordagem mais radical. Ele sabia que o Dr. Pacheco estaria a pelo menos 40 quilômetros à frente, e o tempo se esgotava. Ele mandou José preparar uma emboscada na Ponte Velha. Enquanto isso, Odete rezava em silêncio no quarto da fazenda. Ela sabia que tinha enviado Pacheco para o covil do Leão, mas precisava garantir a segurança de José. Ela pedia a Deus que o advogado fosse esperto o suficiente para saber o que fazer caso fosse parado antes de chegar ao destino. O sedã alugado, vermelho vivo e chamativo, apareceu na reta depois da curva da palmeira. João sorriu, um sorriso feio e predatório. O Dr. Pacheco não notou a caminhonete parada de lado até que foi tarde demais, e a estrada estava bloqueada por troncos de árvores. Pacheco freou bruscamente, a poeira engolindo o carro. João desceu com a espingarda na mão, sem dar margem para negociação. Ele falou que era uma blitz da fazenda, mas seus olhos famintos entregavam a mentira e o advogado percebeu que sua vida estava em risco. O Dr. Pacheco, tentando manter a calma profissional, perguntou qual era o problema e exigiu ver um mandato. João não respondeu, apenas apontou a arma para o rosto dele e repetiu a ordem do coronel. Entregue a pasta de couro e ninguém se machuca. O advogado resistiu, dizendo que o documento era confidencial e estava lacrado. João perdeu a paciência, empurrou Pacheco para fora do carro e começou a revistar o interior do veículo, rasgando o estofamento em busca do segredo da mina. Em meio ao caos, Pacheco teve um relance de inteligência e jogou uma pasta idêntica, cheia de papéis aleatórios, para o mato, esperando distrair João. O capataz, mais focado na briga do que na astúcia, agarrou a pasta de couro de debaixo do banco do passageiro, a que continha o segredo. A cópia do segredo da mina estava nas mãos de João, mas o problema não estava resolvido. Pacheco tinha visto o rosto do capataz e sabia a quem pertencia a caminhonete. João sabia que a testemunha seria mais perigosa que o documento roubado. Um único tiro ecoou pelo vale, abafado pela distância. João voltou para a fazenda com a pasta e um silêncio pesado. O coronel Ribeiro teria o segredo, mas a que custo? Será que Odete tinha previsto esse desfecho? Brutal,
Para saber como essa morte vai afetar a corrida pelo ouro de Vó Maria, se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo e chocante capítulo de A Herança do Café. João entrou no escritório do Coronel Ribeiro como um animal ferido. O suor tinha virado lama na testa e o cheiro de pólvora ainda grudava em sua roupa. Ele jogou a pasta de couro sobre a mesa de mogno, respirando fundo para recuperar o fôlego que o trajeto de volta tinha lhe roubado. O coronel não se levantou, apenas avaliou o capataz com um olhar de desconfiança. Ele viu o desespero e a sujeira, mas só queria o documento que garantiria sua fortuna. Ele perguntou secamente se a missão estava cumprida e se o advogado tinha cooperado com a entrega. João confirmou com um aceno de cabeça, mas evitou os olhos do coronel. Ele murmurou que o tal Dr. Pacheco tentou resistir, mas a pasta estava ali, intacta, exatamente como Odete tinha descrito. Ribeiro pegou o objeto, sentindo o peso daquela fortuna potencial em suas mãos. O coronel rasgou o lacre com a ponta de uma faca e folheou os papéis. Seus olhos estreitaram e a respiração falhou. Os documentos eram notas aleatórias e termos jurídicos genéricos, sem o mapa, sem as coordenadas, sem a assinatura-chave. A fúria começou a queimar em seu peito. "Isso não é o segredo", rugiu Ribeiro, atirando a pasta contra a parede com força. Estrondosa, ele exigiu saber onde estava o mapa real, onde estava o testamento que Odete tinha usado como garantia. João recuou, assustado, dizendo que aquela era a única pasta de couro que o advogado tinha. No carro, foi então que João confessou o ato extremo. Ele disse que precisava garantir o silêncio do Dr. Pacheco, pois ele tinha visto o rosto de todos e sabia quem o coronel tinha enviado. O silêncio que se seguiu à confissão do tiro foi mais pesado que qualquer grito de desespero. No quarto ao lado, Odete parou de rezar e sorriu levemente. Ela ouviu o estalo do corpo jogado contra a parede e depois o murmúrio da confissão de João. O coronel não sabia, mas ela tinha deixado a porta entreaberta de propósito, calculando cada passo daquela vingança fria. Ela nunca confiaria o segredo da mina a um único homem ou a uma única pasta vulnerável. A pasta que João roubou era a isca. E a morte do advogado, infelizmente, era o custo que ela sabia que o coronel pagaria por sua ganância desmedida. O verdadeiro segredo estava muito mais seguro. O coronel Ribeiro percebeu a dimensão completa do seu erro. Ele tinha assassinado um advogado metropolitano por uma pasta inútil. E agora tinha um corpo para sumir, e o segredo ainda estava longe. Ele estava atolado em um crime federal e ainda não tinha o ouro. Ribeiro mandou João voltar imediatamente e se livrar do corpo de Pacheco, com a máxima urgência. A capital era longe, mas a notícia de um advogado desaparecido viajaria rápido demais. A prioridade não era mais o segredo, mas a limpeza do rastro de sangue deixado pela sua ambição. Ribeiro tentou manter a calma enquanto João saía para cumprir a nova e macabra tarefa. Se a pasta era falsa, onde estava a original? Odete era a única outra pessoa que sabia, e ela estava sob seu teto, fingindo ser a viúva esquecida que ele tinha humilhado. O coronel não sabia que o Dr. Pacheco, em um ato final de desespero e lealdade a Odete, enviara o mapa real por correio expresso, horas antes da emboscada. Quem receberia esse envelope na capital e como Ribeiro reagiria ao descobrir que o segredo da mina estava em trânsito? Para descobrir quem vai herdar a fortuna e qual será o destino de Odete, se inscreva no Corações do Passado e ative o sininho para acompanhar o próximo e explosivo capítulo de A Herança do Café. Odete chegou na fazenda Sombra e Café em uma tarde quente, vestida com a simplicidade que os anos de abandono lhe impuseram. O portão de ferro parecia zombeteiro, contrastando com seu sapato empoeirado, mas a urgência da dívida a empurrava para dentro do território do sobrinho. Coronel Ribeiro,
O sobrinho, que herdou tudo e mais um pouco, estava em seu escritório revisando os números do café, com a arrogância de quem domina o vale. Ele detestava ser interrompido, ainda mais por um parente que cheirava a necessidade e mendigava migalhas. Odete foi levada até ele pela empregada Maria. Ela mal levantou os olhos, sabendo que sua presença ali era um fardo, mas a perda iminente de sua casa a obrigava a agir. Ela foi direta, a voz baixa, explicando que precisava de um empréstimo urgente. Por favor, senhor, só nos ajude esta noite, pediu Odete, referindo-se a ela e à memória de seu falecido marido, que tanto serviu à família Ribeiro. Ela implorou por alguns cruzeiros, prometendo pagar de volta assim que a aposentadoria saísse, mas sabia que era uma promessa vazia. Ribeiro cruzou os braços, a impaciência evidente. Ele lembrou a ela, com escárnio, que a família já tinha feito a parte dela e que favores não eram o forte dele, a não ser que houvesse um retorno claro e imediato que justificasse o aborrecimento. Mas algo brilhou nos olhos frios do coronel, uma faísca de ganância que se acendeu ao ouvir a palavra dívida. Ele se lembrou dos boatos antigos sobre a mina de ouro de Vó Maria, escondida em algum ponto daquelas terras ricas em café. Ele se recostou na cadeira, a decisão mudando seu humor de desprezo para interesse calculista. Ele respondeu: sim, Odete, eu ajudo, mas com uma condição que fará a sua dívida parecer troco e colocará a fazenda sob nova ordem. Odete engoliu em seco, fingindo o choque que deveria sentir. Ela estava ali para isso, forçando a mão dele a mostrar o jogo, mas manteve a máscara da viúva desesperada. Ela perguntou qual seria a condição, com a voz ligeiramente trêmula e submissa. Ribeiro se inclinou sobre a mesa, o sussurro carregado de ameaça e ambição. Ele exigiu o documento secreto que a Vó Maria tinha deixado apenas para ela, aquele que revelava a localização exata do veio de ouro que ele suspeitava estar bem debaixo de suas plantações de café. O ar do escritório mudou. O desespero sumiu do rosto de Odete, substituído por uma calma perturbadora. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas com a dureza do aço. O coronel não estava falando com a pobre viúva, mas com a única detentora de uma fortuna que valia toda a fazenda Sombra e Café. Odete confirmou que, sim, o segredo existia e estava seguro em um local que apenas ela conhecia. Ela olhou diretamente para ele, a nova luz nos olhos deixando claro quem, afinal, detinha o poder real naquela negociação, ditando os termos da parceria. O coronel Ribeiro percebeu tarde demais que, ao abrir a porta para a viúva esquecida, ele tinha convidado o leão para dentro de seu próprio cercado. A condição que ele impôs era, na verdade, a senha que Odete usaria para tomar o controle de sua vida e do destino do vale. O que Odete fará para garantir a segurança do segredo e como Ribeiro tentará roubá-lo. Agora que a máscara caiu, você só saberá se inscrevendo no Corações do Passado e ativando o sininho para acompanhar o próximo e dramático capítulo de A Herança do Café.